Agora seguimos com o bloco 5 para falar da imprensa e a opinião pública. O tom aqui será de denúncia e indignação, mas também de reflexão crítica, sempre com a visão do professor Olavo. Chegamos agora a um dos alvos mais contundentes da crítica de Olavo de Carvalho em O Imbecil Coletivo, a imprensa brasileira. O papel dos jornais, das revistas, dos colunistas e comentaristas, na formação ou deformação da opinião pública. Olavo não tinha ilusões quanto a isso. Ele dizia com clareza que a imprensa havia se tornado cúmplice do imbecil coletivo e que, em vez de informar, em vez de esclarecer, ela havia assumido a função de manipular consciências. Mas como isso acontecia? De duas maneiras principais. Primeiro, pela superficialidade. Segundo, pela uniformidade. A superficialidade é fácil de perceber. Matérias que tratam de temas complexos, mas que reduzem tudo a meia dúzia de chavões. Questões filosóficas, históricas, políticas, resumidas em frases rápidas, quase slogans. O objetivo não é levar o leitor a pensar, é apenas reforçar aquilo que ele já acredita. É como se os jornais dissessem, todos os dias, não se preocupe em refletir, nós pensamos por você. Já a uniformidade é ainda mais perigosa. Olavo dizia que, por trás das aparências de pluralidade, a imprensa brasileira falava praticamente uma só voz. Podiam existir jornais diferentes, revistas diferentes, colunistas diferentes, mas todos partilhavam dos mesmos pressupostos ideológicos. E quem ousasse sair dessa linha, quem ousasse quebrar o consenso, era imediatamente taxado de excêntrico, de radical, de não respeitável. Assim, a imprensa não apenas informava, ela produzia consenso. Um consenso artificial, fabricado. Um consenso que impedia o debate verdadeiro. Olavo chamava a atenção para esse mecanismo. Ele dizia que quando a imprensa se transforma em fábrica de unanimidade, ela deixa de cumprir sua função social e se torna instrumento de poder. Não poder de informar, mas poder de moldar consciências. E como isso se conecta ao tema do imbecil coletivo? De forma direta, porque o imbecil coletivo é justamente aquele que pensa em coro, que repete o que todos dizem, que não suporta a diferença. E a imprensa, nesse processo, se torna o grande regente desse coro. Olavo dava exemplos claros. Ele mostrava como determinados intelectuais eram exaltados em todos os jornais, mesmo sem mérito real, enquanto outros de maior profundidade eram sistematicamente ignorados. Não importava a qualidade do pensamento. O que importava era se o autor estava de acordo com a cartilha dominante. Era como se houvesse um carimbo de aprovação. Se você pensava dentro do consenso, recebia espaço, elogios, prêmios. Se você ousava pensar diferente, era apagado. E essa prática, meus amigos, é fatal para a saúde de uma democracia. Porque democracia exige debate, exige pluralidade de vozes, exige confronto de ideias. Sem isso, o que temos não é democracia, é teatro, é espetáculo controlado, é manipulação. Olavo ironizava dizendo que ler a imprensa brasileira era como assistir a uma novela. Todos os personagens diferentes, mas todos seguindo o mesmo roteiro. E talvez essa seja a imagem mais forte para guardarmos neste bloco. A imprensa como uma novela, um espetáculo em que o enredo já está escrito de antemão, e no qual o público só participa como espectador passivo. Mas Olavo também fazia um alerta pessoal. Ele dizia, não se deixe enganar. Não aceite passivamente aquilo que lê nos jornais. Não tome como verdade o que é, muitas vezes, apenas manipulação. Leia, questione, compare. Procure as fontes originais. Forme sua própria opinião. Não entregue sua mente de bandeja a quem lucra com a sua passividade. Porque, no fim das contas, a imprensa só tem poder
se nós dermos esse poder a ela. E aqui voltamos ao tema central. O imbecil coletivo não é apenas formado por professores universitários, não é apenas formado por intelectuais de gabinete. Ele é também sustentado, todos os dias, pela maneira como a imprensa molda o debate público. Se quisermos resgatar a vida intelectual e cultural do Brasil, precisamos, necessariamente, resgatar a independência do jornalismo. Precisamos de uma imprensa que informe, em vez de manipular, que abra espaço para o contraditório, em vez de sufocá-lo, que respeite o leitor, em vez de tratá-lo como massa de manobra. Sem isso, continuaremos vivendo em um ambiente onde a opinião pública não é pública. É fabricada, é produzida em série, é transformada em coro. E nesse coro, meus amigos, é o imbecil coletivo quem dá o tom. E é por isso que no próximo bloco vamos olhar para outro pilar dessa engrenagem, a Universidade Brasileira, e entender como ela deixou de ser um espaço de saber para se tornar uma fábrica de slogans. Com o bloco 6, o problema da Universidade Brasileira, e também gostaria de convidar você para participarem do nosso grupo no WhatsApp, onde deixamos você informado sobre o que há de mais relevante no mercado cripto, sem fala na nossa ferramenta e na nossa mentoria, onde podemos te ajudar a potencializar seus lucros através de um monitor quantitativo. Vem com a gente!